Bom, boa noite. Vamos tentar gravar a aula de folha. Pelo conceito, folha é um órgão laminar de crescimento limitado, responsável pela fotossíntese e trocas gasosas. No entanto, nós temos que ressaltar que a transpiração é uma função importante, porque geralmente uma planta, ela transpira às vezes 3 a 4 vezes o seu peso seco, então ela precisa recuperar isso à noite. E quando o teor de água é muito grande dentro da planta e a atmosfera está muito densa, não permitindo a transpiração, então a planta força a liberação da água através de gotas líquidas, né? É o que nós chamamos gutação. Mas a parte mais importante é a fotossíntese e as trocas gasosas. À nossa direita, nós temos o esquema de uma folha mostrando as suas partes constituintes. A parte laminar fotossintetizante nós chamamos de limbo. O limbo ele pode estar preso ao ramo através de um eixo, que é o pecíolo, ou através de um alargamento da lâmina ou do próprio pecíolo, que nós chamamos de bainha. Nós temos 3 características importantes a observar na folha e que deve ser anotada no campo. É a organização, o tipo e a filotaxia. Com relação à organização, nós dizemos que a folha é simples quando o limbo é inteiro. E ela vai ser composta quando o limbo se subdivide em unidades articuladas chamadas folíolos. Essas unidades têm que estar articuladas. Bom, nós temos 2 tipos básicos de folhas simples que nós já falamos. São as folhas pecioladas, em que você tem o limbo e o pecíolo, que é muito comum as eudicotiledôneas, e as folhas invaginantes, em que você tem limbo mais bainha, que é comum às monocotiledôneas. Além desses 2 padrões básicos que nós já observamos quando trabalhamos com mono e eudicotiledônea, nós podemos ter folhas que não têm nem pecíolo, nem bainha, só o limbo. Nós chamamos essas folhas de folhas sésseis. Poucas plantas apresentam esse padrão de folha. Uma delas é o fumo. Algumas plantas da família da margarida também apresentam folhas sésseis. O que não pode faltar numa folha é a lâmina foliar. Se falta a lâmina foliar, nós dizemos que essa planta é áfila, a negação, filo, folha. E uma folha também pode ser completa, isto é, ela apresenta limbo, pecíolo e bainha. Poucas plantas são completas. Entre os exemplos, nós temos a palmeira e a bananeira. Vamos agora diferenciar uma folha simples de uma folha composta. Eu fiz um esquema aqui à direita em que eu tentei projetar, tanto na parte de cima como na de baixo, a mesma estrutura. No entanto, nós vamos observar a posição das gemas, porque uma folha sempre nasce na base de uma gema. Então, aqui na parte de baixo, nós vemos que na altura do nó existe apenas uma gema localizada aí com uma setinha. Se só existe uma gema, toda essa estrutura
corresponde a uma folha. Então, a parte laminar está subdividida em unidades menores articuladas, os folíolos. No lado de cima, nós temos também uma gema apontada com a seta, mas ao longo dessa estrutura, nós vemos que cada unidade apresenta uma pequena gema. Então, nesse caso, eu tenho um ramo com várias folhas simples e não uma única folha composta. Então, a gema vai ser importante na hora da gente definir se a folha é simples ou se a folha é composta. Lembrem que muitas leguminosas apresentam folhas compostas muito grandes, às vezes quase com 1 metro. E isso dá a sensação para um leigo de que, na verdade, é um ramo com várias folhas. Nós temos no próximo slide um ramo terminal mostrando uma estrutura de extensão das folhas e dos ramos. Então, nós temos a gema apical lá em cima, que é o meristema apical do caule, que é o responsável tanto pela produção de ramos, folhas como flores. Os primórdios foliares, formando um arco sobre a gema apical, protegendo de certa forma também essa gema. E depois nós temos os nós e os entrenós mais abaixo. Nesses nós temos as gemas laterais, que vão dar continuidade ao crescimento de ramos e folhas, né? Então, essas gemas laterais são importantes da gente observar na hora de definir se essa folha é uma folha simples ou composta. Notem que quando a gema não está manifesta, ela lembra muito uma mão posta, né, na axila das folhas. Vamos então analisar as folhas compostas. As folhas compostas são até mais simples de analisar do que as folhas simples, porque a gente, na verdade, conta o número de folíolos, né? O número de unidades articuladas. Então, no nosso esquema acima, nós temos uma folha dita unifoliolada, porque ela só apresenta um único folíolo. Nesse caso, o exemplo é a folha de citros, do limão, da laranja. Notem que ela tem a lâmina foliar e entre a lâmina e o pecíolo existe um ponto de articulação. E quando a gente observa a família Rutácea, que é a família dos citros, nós notamos que boa parte das plantas apresentam muitos folíolos, né? Então, citros foi a redução de vários folíolos, que é o padrão, para um único folíolo. Aqui embaixo nós temos 5 tipos de folhas de pata de vaca, ou unha de vaca, as bauinhas, sendo apenas uma delas, que é mais típica da Amazônia, apresenta, na verdade, 2 folíolos. Então, nós chamamos ela de bifoliolada. As outras, vocês notem que tem reentrâncias, mas não chega a formar unidades articuladas. Do lado esquerdo, nós temos uma folha trifoliolada, formada por 3 folíolos. Ela é típica do grupo das forrageiras, as leguminosas Faboideae. Então, nós temos um esquema aí do carrapicho de boi, mostrando os 3 folíolos. No outro slide, nós temos as folhas ditas recompostas. As folhas podem se subdividir novamente em unidades menores. Uma das mais comuns
é essa da direita, em que você tem uma folha com vários folíolos, e quando você observa um dos folíolos, ele se subdividiu em folíolos menores. Como a estrutura maior lembra uma pina e a estrutura menor também, ela foi chamada de bipinada. Ela é muito comum no grupo das leguminosas mimosoides. Mas existem outros padrões que não vão se encaixar nesses padrões básicos que nós falamos. Então, tem um exemplo aqui embaixo da sensitiva ou da dormideira. Quando a gente toca, ela fecha os folíolos. Como isso ela faz muito rápido, nós conseguimos observar. Mas, na verdade, todas as leguminosas fecham o folíolo à noite. E de dia, depois que recuperou a água, elas voltam a abrir os folíolos. Esse fenômeno nós chamamos de tigmotropismo, que é uma movimentação como resposta ao toque na folha. Aqui nós temos 2 folíolos, então a gente pode chamar essa folha de bifoliolada. Só que se a gente notar, esses folíolos se subdividem em folíolos menores. Então, a gente pode formar um nome composto: bifoliolada, pinada. Quando as folhas têm mais de 3 folíolos, nós temos que olhar a distribuição. Se você tem vários folíolos distribuídos ao longo da nervura principal, à semelhança de uma pena, nós dizemos que essa folha é pinnada. Se você tem mais de 3 folíolos, mais distribuídos no ápice do pecíolo, então nós dizemos que essa folha é digitada de dedos irradiando da palma da mão. A terceira coisa importante da gente observar é filotaxia, filo de folha, taxon de organização. Na filotaxia, nós vamos perguntar quantas folhas estão saindo de cada nó. Devemos lembrar sempre de localizar a gema, analisar a partir do terceiro nó, porque antes os entrenós ficam muito próximos, e só contar folhas adultas distendidas, porque, na verdade, as folhas da gema foliar saem também pequenas folhas jovens e ramos. Quando eu tenho uma folha saindo de cada nó, eu digo que a minha folha é alterna. Aqui à nossa direita, nós temos um ramo da erva de bicho. Notem que de baixo para cima, você observa que está saindo uma folha de cada lado. Mas quando chega próximo da saída do ramo, nós temos a sensação de que estão saindo 2 folhas e não uma só. Mas quando a gente continua a sequência do ramo, nós voltamos a observar que sai apenas uma única folha de cada nó, e ela tende a alternar no espaço. Então, nós chamamos ela de alterna ou alternada. Na foto abaixo, nós temos o hortelã. Notem que sai 2 folhas de cada vez, uma cruzando com a outra. Então, nós chamamos essa folha oposta de oposta cruzada. Nas folhas opostas, as folhas se distanciam formando um ângulo de 180 graus. Nós também podemos ter mais de 2 folhas saindo de cada nó.
Nesse caso, aqui nós temos 4 folhas saindo, elas tendem a circular o nó, de forma que uma não sombreie a outra. Nesse caso aqui, como nós já observamos isso, que círculo em grego é verticilo, então nós chamamos esse padrão de verticilada. Existem uns outros padrões que não seguem muito esses padrões gerais. Então, nós temos aqui embaixo, na alface, como ela tem um caule extremamente contraído, com os nós muito próximos, na verdade a folha é alterna, mas ela faz uma espiral concentrando-se na base, à semelhança de uma roseta. Então, nós chamamos esse padrão de rosulado basal. À nossa direita, nós temos as folhas de um pinus. Elas também saem que nem agulhas de um pequeno ramo contraído, à semelhança, de pequeno feixe de agulhas. Então, nós chamamos esse padrão de filotaxia de fasciculado. Vamos agora, no outro slide, analisar o padrão de nervação ou venação. Nós também já estudamos os 2 principais quando a gente diferenciou mono de eudicotiledônio. Na foto acima, nós observamos que nós temos uma única nervura principal, bem manifesta, da onde partem as ramificações, lembrando a estrutura de uma pena, com a raque e as plúmulas. Então, foi dado o nome de peninervia, nervura que lembra uma pena. Mas, por definição, quer dizer que tem apenas uma nervura principal. E isso é típico das eudicotiledôneas. Na foto abaixo, nós observamos a saída de várias nervuras principais que estão paralelas entre si. Isso é bem típico nas monocotiledôneas e nós chamamos esse padrão de paralelinérvias. No outro slide, nós vamos ver mais 3 padrões que ocorrem, mas que não são bem nem peninérvia nem paralelinérvia. Nós temos um padrão em que 3 nervuras irradiam da base do pecíolo, então nós chamamos de trinérvias. Ele é comum na família composta, a família da margarida, e alguns crótons da família Euphorbiaceae. Na segunda foto, nós observamos que saem mais de 2 nervuras, 3, na verdade aqui tem 5, que elas saem da base e vão fazendo uma curva até chegar ao ápice. Então, nós chamamos esse padrão de curvinérvio. E ele é interessante porque você juntando as folhas opostas mais esse padrão curvinérvio, a gente já caracteriza a família da quaresma, a Melastomatácea. Na última foto à esquerda, nós temos também 5 nervuras irradiando do ápice do pecíolo, como se fossem dedos irradiando da palma da mão. Nós chamamos a esse padrão de palminérvio. Ele é típico da família Malvácea e nós vimos isso quando estudamos o hibiscus e o malvaviscus nos nossos roteiros de prática. Apêndices. Apêndice é aquilo que está ao lado de. Então, está junto da folha, mas não é bem a estrutura da folha. Na verdade, as estípulas, elas protegem a gema foliar. Elas podem ser folhas bem
pequenas ou até pequenas escamas. Quando a folha desenvolve, geralmente elas secam e caem, porque elas já fizeram a função dela. Se elas permanecem na planta, elas passam a ser diferente, um padrão diferente. Então, nós utilizamos esses dados para identificar as plantas. Na foto abaixo, nós temos uma planta da família Polygonaceae. Ela tem folhas alternas, protegidas por duas estípulas que se fundem. Quando a folha desenvolve, ela rompe essa ponta da estípula e fica a semelhança de uma perneira só na base do pecíolo. Esse padrão só ocorre nessa família, a família da erva de bicho, do pau-formiga. Então, é a família Polygonaceae. Na última foto à direita, nós temos a lígula, que é língua pequena, né? Lígula, uma pequena língua. Ela fica entre a bainha e a lâmina foliar. E ela provavelmente protege a gema foliar que fica lá embaixo, na bainha, de entrada de micro-organismos, de água. Nós falamos que a maioria das monocotiledôneas, elas apresentam folhas invaginantes. Mas folhas invaginantes com lígula, só a família gramínea, a família das pastagens. Adaptações. Nem todas as folhas vão fazer a função fotossintetizante. Então, elas podem se adaptar para fazer uma outra função necessária para a planta naquele momento. Então, nós temos aqui à nossa direita as brácteas florais. As brácteas, como as estípulas, elas são pequenas folhas, geralmente protegem, no caso das brácteas, a gema floral e não a foliar. Mas em algumas plantas elas crescem e se tornam muito atrativas. Então elas fazem a função de atração de polinizadores. Notem que aqui no bico de papagaio a flor mesmo é bem pequena e esbranquiçada. Então o que chama a atenção são essas folhas avermelhadas que são as brácteas. Em algumas plantas que vivem em regiões geralmente onde o solo é pobre, raso, elas falta nitrogênio, então elas se adaptam para pegar uns insetos para retirar esse nitrogênio e poder fazer a parte proteica delas. Então, nós temos aqui à esquerda nepentes, em que as folhas se modificaram, ela parece um copinho com uma tampinha. No fundo, ela tem néctar. E o inseto, quando vai coletar esse néctar, ele não consegue depois sair porque ela tem uns pelos escorregadios voltados para baixo. Então, ela é digerida e a planta, então, absorve o nitrogênio. Na foto do meio, nós temos a drósera. Ela é bem pequenininha, a gente encontra geralmente em barrancos e ela tem pelos glandulares na superfície da folha. Então, quando o inseto pousa ali, esses pelos grudam. E quando ele começa a ficar nervoso, eles segregam a enzima digestiva. Então, o animal é digerido na superfície da folha e depois, então, é absorvido o nitrogênio. E o último exemplo é da dioneia. A dioneia tem um mecanismo interessante em que a folha se dobra sobre si mesmo e prende o animal como se fosse uma grade, né? Uma gaiola. Uma outra adaptação interessante é o que a gente chama de gavinha. A gavinha lembra uma molinha aqui
gruda em outra planta, né, ou num suporte, e com isso aumenta a fixação da planta, né, e eleva essa planta. Essa modificação pode ser do ramo ou da folha. E é um tipo de tigmotropismo, porque ela vai crescendo reta até encostar em algum suporte. E aí ela passa a ter um crescimento diferencial e começa a se enroscar. Um outro exemplo de adaptação são os espinhos, principalmente na família Cactácea, que é uma família que vive num ambiente com alta insolação, pouca água superficial. Então ele tende a eliminar as folhas que transpiram muito, já que não tem tem pouca água no solo. E diminui com isso o excesso de transpiração. Mas, como consequência, o próprio caule tem que fazer a fotossíntese, uma vez que você eliminou as folhas. E as folhas reduzidas a espinho, elas também ajudam contra o herbivorismo. Na caatinga, nós observamos os bodes, eles batem com a pata no espinho, racham a estrutura do caule e comem a polpa, né? Mas não é qualquer animal que consegue pegar a polpa do cactus e se alimentar. Quando a gente está observando a planta, é interessante a gente observar algumas características, como se ela apresenta domácea. A domácea é uma estrutura que fica entre a nervura principal e a nervura secundária. Ela pode ser assim, arredondada, uma cavidade, ela pode ter pelos. Geralmente ela segrega um pouco de néctar e ela pode ser visitada por formigas, mas também, na maioria das vezes, por pulgões que dão uma limpeza na folha de excesso de pelos, de pó. À nossa direita, nós já falamos de estípulas que permanecem na folha. Olha como é interessante aqui na família do café, a família rubiácea, a variação dessas estípulas, né? E aí elas passam a ter um caráter de identificação. Aqui à esquerda abaixo, nós temos os pulvinos. O pulvino geralmente é um engrossamento da base ou do ápice do pecíolo, e ele dá uma certa movimentação, tanto à folha como aos folíolos, né? Nós já falamos que as folhas compostas de leguminosas geralmente fecham os folíolos à noite. É também interessante a gente olhar as folhas contra a luz, porque aí você pode ver se ela tem pequenos pontos translúcidos, que geralmente são pontos de óleo essencial, e quando você esmaga também um pouco a folha, você sempre sente o cheiro desse óleo essencial. Então, aqui na família Myrtácea, que é a família da goiabeira, que é a família do eucalipto, geralmente ela tem um óleo essencial. Algumas outras glândulas, no entanto, elas segregam outro tipo de substância. Então, nós temos aqui no cróton duas glândulas que ficam no ápice do pecíolo e na base da folha, fica nesse interstício. Notem que ela tem um pezinho, lembra uma pequena corneta. Então, essa folha, com essas duas pequenas glândulas aí, é típica do gênero cróton na família Euphorbiaceae. Quanto à consistência, tem folha tão delicada, elas são muito delicadas como uma membrana. Então, nós chamamos elas de
membranácea. Outras, ao contrário, são duras e rígidas, e quando você aperta, parece que faz até um barulho como se estivesse quebrando, como se fosse um couro. Aí nós chamamos elas de coriácea, que é o caso da jaqueira, da amendoeira. Quando a gente observou o calanco, no relatório, nós dizemos que a folha era crassa, carnosa, ela era sucosa. Mas nós temos um padrão que é o mais comum de todos. Ele não é nem muito membranáceo, nem muito coriáceo. Ele dá a sensação de um papel, né, de uma carta. Então, nós chamamos esse padrão, que é o mais comum, de cartáceo. E a outra coisa importante da gente analisar é tentar perceber um pouco a forma da folha. Mas forma, cor, muda de pessoas. Então, alguns autores tentaram padronizar essas formas dentro das formas geométricas. Então, vamos olhar na primeira foto, nós temos a foto da Vitória Régia. Notem que a folha tende a ser arredondada. Então, o comprimento é basicamente igual à largura. Nós chamamos isso de uma folha rotunda ou orbicular, de órbita, né? Já à nossa direita, nós temos uma folha em que a largura é bem maior do que o comprimento. Não tem assim um termo técnico muito específico. Aí a gente fala assim, ela é reniforme, ela lembra um rim. Mas outro pode dizer, não, para mim ela lembra mais um feijão, né? Então, por isso que as formas não geométricas, que lembram apenas alguma coisa que você conhece, nas 3 fotos abaixo, nós temos um padrão em que o comprimento é igual a 2 vezes a largura. Na foto do meio, que é um padrão muito comum, essa folha lembra uma elipse e a largura maior está na região mediana da folha. Como ela lembra uma elipse, ela foi chamada de elíptica. Na sua direita, notem que a largura maior se posiciona na base da lâmina foliar, lembrando a forma de um ovo. Então, nós chamamos essa folha de oval ou ovada. À sua esquerda, nós temos a maior largura posicionada no ápice da folha. É como se você tivesse um ovo virado, né? Então, a gente usa o prefixo ob, oboval. É essa forma. Essas 3 são muito comuns da gente observar. No outro slide, nós vamos ver que tem algumas folhas que são bem longas. Tem um padrão em que você tem um comprimento mais ou menos 3 vezes a largura, como nessa folha de calateia. Notem que se você retirar o ápice e a base, ela tende a formar um retângulo, porque as margens são paralelas. Nós chamamos essa folha longa de oblonga. Mas tem folhas que são muito mais longas, mais do que 3 vezes a largura. Esse é o caso das folhas de gramínea, das folhas de palmeira, das folhas de bananeira. Nesse caso, elas lembram uma lança. Aí são chamadas de lanceolada. Também isso é um padrão que não é dentro das formas geométricas. E nós devemos também observar os indumentos que podem ocorrer na folha. Indumento implica em pelos tectores, pelos glandulares, papilas, acúlios, cerdas e escamas que estão sobre a superfície da folha. Nós colocamos aqui alguns exemplos. Os pelos tectores ou tricomas,
eles protegem a superfície do órgão contra a perda de água ou contra o excesso de luz ou contra alguns parasitas. Então, nós temos aqui à nossa direita pelos simples unicelulares, pelos simples pluricelulares, pelos ramificados, pelos em T, que é típico da família Malpighiaceae, e Volquiziaceae às vezes tem também, mas folhas opostas com pelos em T é típico da família Malpighiaceae. Aqui embaixo nós já temos pelos estrelados, uns com pezinho, outros sem pé, que é muito típico em alguns grupos. Aqui no outro slide nós temos pelos glandulares. Os pelos glandulares geralmente têm uma cabecinha onde é liberado a secreção, seja um óleo, seja uma cera, seja uma resina. Nós temos também alguns pelos escamiformes, ou a gente chama de lepidoto, porque lembra uma escama de borboleta. Ele também ocorre no gênero Croton. Bem típico e bem diferente, né? Algumas plantas, como as urtigas, têm pelos urticantes, né? Acúlios, que são diferentes de espinho, porque são projeções epidérmicas, né? Não são modificações de ramos e folhas. E no nosso último slide dessa primeira parte, nós temos aqui uma folha com papilas, que também são projeções epidérmicas. A semelhança de mamilos torna a folha relativamente áspera. E aqui algumas escamas de cera que deixam a superfície esbranquiçada. Temos uma bibliografia de consulta interessante. Até breve, então.